Ei pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. A gente vai para mais uma aula nossa, certo? De ambiente e saúde de hoje, certo? A nossa aula vai ser rapidinha, a gente precisa ver alguns assuntos, certo? Em que precisamos ver nesse ano, né? E que vem fazendo falta por causa das nossas aulas, né? No momento aí em que a gente estamos. Mas essa aula de hoje, ela é bem importante para que a gente possa entender, né, o sistema da saúde brasileiro. A gente já viu o SUS, né? E a gente vai ver aqui algumas doenças que são comuns no povo brasileiro, né? E uma em específico, que são as doenças de coração, certo? Mas antes eu queria agradecer a todos vocês por estarem participando das aulas, certo? Por estarem respondendo as atividades, por estarem bem, certo? Por estarem acompanhando e estarem em dia aí com as atividades e com nossas aulas, beleza? Então a nossa aula de hoje, a gente vai colocar em prática esse estudo, certo? Sobre as doenças de coração. A gente já aprendeu sobre o SUS, a gente já aprendeu sobre o nosso sistema de saúde, que é o SUS, né? A gente já aprendeu sobre a reciclagem, a reutilização, sobre outros assuntos que a gente já vem debatendo aí, certo? A gente já falou sobre algumas doenças ali que as pessoas se contaminam como crianças, proteções de algumas doenças, certas prevenções. E hoje a gente vai falar, certo? Sobre essas doenças cardiovasculares ou doenças do coração, certo? Doenças cardíacas. E o nosso assunto hoje é um pouquinho rápido, mas a gente vai se estender na próxima aula. Na nossa próxima aula nós vamos ver, certo, o funcionamento do coração. Como é que ele funciona e como é que cada doença atinge a ele, certo? Senão a gente não vai conseguir entender o funcionamento dele perfeitamente, certo? Mas vamos lá, assunto de hoje, doenças cardíacas, doenças do coração, certo? E o que é? O que é a doença cardíaca? Como a gente pode ver, certo? Doença cardíaca é um termo, em geral, para designar diversas condições médicas crônicas ou agudas que afetam um ou mais componentes do coração. Então, nosso corpo, ele tem vários órgãos, certo? Nós temos o pulmão, o estômago, tantos outros. Só que temos um que é muito importante, que é a máquina que faz com que a gente sobreviva e bombeie o nosso sangue, que é o coração. Então, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, o coração está sujeito também, pessoal, a doenças, certo? A estar doente, a estar cansado, a estar sujeito a essas condições. Então, são doenças, são condições médicas crônicas ou agudas que afetam um ou mais componentes do coração, certo? Entre os pulmões existe uma cavidade, certo? Conhecida como mediastino, que é onde fica o coração. Nesse lugar é onde o coração está posicionado, partindo do centro do corpo humano, 2 terços para a esquerda. O coração é um órgão muscular do tamanho de um punho, como assim? Isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui com a sua mão, é o tamanho do seu coração, isso aqui, certo? Então, que bombeia o sangue através de redes de artérias e veias, chamada sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular ele é complexo. O nosso sistema respiratório, da mesma forma como ele também, né? São sistemas complexos, são sistemas que necessitam de outros órgãos, são sistemas que estão em contínuo funcionamento para que a gente possa sobreviver. Se um desses parar, a gente morre. Imagine se o sistema respiratório para, dá alguma doença, algum problema ali, nós iremos morrer. E se o sistema cardiovascular, o sistema cardíaco parar, também nós morremos, certo? O coração está ali, ativo 24 horas no nosso corpo, certo? Então, gente, o que é a doença cardíaca? É toda aquela doença que acomete o coração, certo? Sendo aguda ou crônica ou de qualquer outra forma. Se o coração está sendo afetado, é uma doença crônica, certo? Mas quais são os tipos de doenças crônicas que a gente pode ver? Olha aí, ó. Alguns tipos de doenças crônicas que a gente pode ver e são mais conhecidas, né, entre nós. Hipertensão. Não sei quem já viu, né, ou conhece alguém que tenha. Hipertensão afeta bastante o coração. Por quê? Porque é o aumento da pressão sanguínea. É o aumento da pressão. E isso vai fazer com que o seu coração acelere, bata mais. E isso corre o risco de você chegar a óbito.
Então a hipertensão é causada pelo sal, sim. Quanto mais sal a gente coloca na comida, mais chances a gente tem de ter uma hipertensão, pessoal. E infarto agudo do miocárdico é o quê? É apenas um infarto conhecido, né? Esse é o nome mais científico, agudo do miocárdio, né? Que tem a ver com o coração. Mas esse aqui é o simples infarto, onde a pessoa sente aquela dor ali na hora e chega a óbito. Então, doenças preocupantes, certo? Angina do peito também. Doença das válvulas cardíacas. Imagine você, o nosso coração está aqui, ele tem veias, artérias, tem as válvulas que passam por ele, certo? Que se compõem a ele. E tudo isso tem que estar funcionando. Imagine o motor de um carro, certo? O motor de um carro tem que ter tudo funcionando normal para que o carro possa andar. Nós somos do mesmo jeito. A gente tem que ter o coração tudo funcionando ali. Veia, artéria, batimento, a pulsação do sangue, as válvulas. Tudo funcionando certinho para aí a gente poder viver ou não sentir nenhum problema. Então, há doenças nas válvulas cardíacas, certo? Muitas crianças nascem, certo? Algumas crianças nascem com já problemas nas válvulas. E aí são feitas cirurgia ali ainda pequena. Ou algumas pessoas, elas têm essas doenças com o tempo. O tempo passa, certo? E aí bem depois elas vêm a apresentar sintomas nas válvulas ali e elas são corrigidas, certo? Doenças cardíacas congênitas, ou seja, você já nasce com aquela dor, você já nasce com aquela doença. Tem pessoas que já nascem com esses problemas cardíacos, certo? É uma doença congênitas. Endocardite, certo? Que é uma inflamação do coração. Arritmias cardíacas, olha aí. O nosso coração, pessoal, ele bate, a gente vai ver aqui uma imagem, aí eu vou explicar melhor, certo? Sobre a arritmia. Ele bate simplesmente no ritmo, certo? Ele está contínuo nesse ritmo. Quando a gente faz algum esforço, ou algum exercício, ou alguma outra coisa que exerça muito no nosso físico, ele vai acelerar, certo? Mas, porém, tem pessoas que têm um problema de arritmias cardíacas que simplesmente ele faz isso aqui. Ele está aqui, você está em repouso, e do nada ele acelera e para de novo. Ou seja, é um problema de arritmia cardíaca. Isso é muito sério. A pessoa sente na hora ali um cansaço, sente que ele acelerou sozinho. E isso tem que ter um tratamento, certo? Há remédios, há tratamentos, certo, respiratórios e também exercícios físicos que ajudam nesse problema de arritmia cardíaca, certo? E por fim, a miocardite também, que é um tipo de inflamação também do coração. A gente vai entender melhor um pouco das arritmias. Faltou um aqui, certo, bem interessante, que é o sopro, certo? O sopro no coração. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o sopro é quando aquele ar ele fica ali preso dentro do coração e ele não tem por onde sair. E simplesmente você sente que o coração dá uma inchada e depois ele fecha, certo? Então, esse é são doenças que acontecem por causa de algum defeitozinho ali no coração e que tem solução, certo? E algumas que terminam com ites, certo? São as inflamações do coração, como endocardite, miocardite, dependendo do local tem um nome, certo? Então, pessoal, o coração, ele simplesmente, ó, ele bate dessa forma, ele tem um ritmo, certo? Se você for se exercitar, for correr, aí você está correndo lá, ele vai acelerar um pouco mais, certo? Mas uma pessoa que tem arritmia cardíaca, como a gente viu ali nos dois exemplos, ele está nesse ritmo e aí do nada ele acelera e para com você em repouso sem fazer nenhum, certo? Existem algumas doenças também pessoal. Existe uma doença bem interessante que ela faz com que o coração aumente, certo? O coração tem esse certo tamanho aqui, ó, que é o punho, né? Um pouco para a esquerda, certo? Então, essa doença aí, ela faz com que o seu coração expanda e tome esse pedaço do corpo, certo? Então é uma doença bem preocupante que se chama cardiomegalia, certo? É o aumento do coração. E muitas pessoas apresentam essa doença e nem sabem, né? Porque não sentem o crescimento do coração. Quando vem, já está com ele no nível muito alto. Então é uma doença chamada cardiomegalia. Então a gente viu, pessoal, aqui na nossa aula de hoje, que existem muitos tipos de doenças cardíacas, certo? Hipertensão, infarto, angina,
doença nas válvulas, doença cardíaca, endocardite, arritmia, miocardite, cardiomegalia, certo? Sopro no coração. Então, tem muitas doenças que fazem parte dessas doenças cardíacas, certo? E qual é a nossa atividade de hoje? A gente vai dar continuidade a esse assunto dessas doenças cardíacas na próxima aula, certo? Mas qual é a nossa... Hoje a gente conheceu um pouco mais, né, de algumas. Na próxima aula a gente vai ver mais focado sobre cada uma. Mas qual é a nossa atividade de hoje? Simplesmente essa aqui, ó. Como evitar doenças do coração, certo? Você vai escrever no caderno como você pode evitar as doenças cardíacas. Somente isso, escreve, tira a foto, manda para mim, ou então escreve aí no WhatsApp e manda para mim, certo? Agora a gente tem que entender isso, ó, lembrando que doenças cardíacas não é doença só, é várias, tem várias, como a gente está vendo aqui, certo? Então, como eu posso evitar essas doenças cardíacas? Como eu posso evitar essas doenças do coração, certo? Qualquer dúvida vocês me perguntam, façam atividade, certo? Se tiver dúvida sobre a aula de hoje também me perguntem no WhatsApp, eu vou estar respondendo aí. E mandem, certo, aí a atividade para que a gente possa corrigir, tá bom? Então, tamo junto, tchau, tchau, pessoal.